Oi, minha gente. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Eu, esse vídeo que eu estou fazendo agora, eu vou esclarecer para vocês umas coisas que todo mundo, todo mundo pergunta sempre, né? Será que existe vida igual aqui na Terra, no universo? Tem gente que é mais otimista, né? Já pergunta assim, será que nem na nossa galáxia, com bilhões de sóis, de estrelas, como o nosso Sol, que a nossa estrela a gente batizou de Sol. Então, algumas estrelas nós batizamos também, né? Mas são tantas que faltam palavras. Então, nós vamos entrar primeiro no assunto que nós vivemos em dois universos. Um do infinitamente pequeno, no qual a gente não consegue entrar, mas ele entra na gente, né? Ele está na gente. Então, ele está nessa parede atrás de mim, no meu armário ali na frente, na minha mesa de trabalho, desse celular onde eu estou falando. Então, só que eles se tocam, né? E o universo do infinitamente grande. E o nosso planeta, nós estamos, olha só que, né? Muita coisa boa, né? Nós estamos do lado dos grandes. Isso seria interessante de pensar-se, né? Bom, então, o que eu tenho a dizer é o seguinte: o quântico está mal empregado, com certeza, porque limitar o quântico ao infinitamente pequeno foi coisa dita há mais de 120 anos. E nós já evoluímos e nós já vimos que se o infinitamente quântico forma um universo dentro do nosso universo, infinitamente grande, então o nosso universo infinitamente grande, basicamente, é um universo quântico. O Big Bang foi um evento quântico. O Big Crunch foi um acontecimento quântico. E o mundo quântico se pauta basicamente em teorias, hipóteses, muitos experimentos, graças a Deus, muitos experimentos, porque só com experimentos a gente pode gerar equações que carimbem, né? Existe. Bom, então, se a gente estamos no mundo quântico, caramba, ser quântico também, cara, pô, nós somos quânticos. Então, nós somos regidos pelo quê? Pela lei da probabilidade, né? Então, qual a pergunta que não quer calar? Existe a probabilidade de haver um sistema igual ao nosso sistema solar dentro da nossa galáxia? Bem, aí eu já sou mais reticente, né? Nossa galáxia já tem, já tem uma Terra. E olha, aqui nós estamos aqui com 8 planetas, vários planetas anões, e só na Terra, e talvez em Marte já tenha vida, e quiçá essa vida não migrou para a Terra quando Marte ia se degenerando, a Terra ia se eclodindo. Então,
nós somos descendentes de marcianos. Seria engraçado a gente com duas anteninhas verdes, assim, como é que o pessoal mostrava os antigos marcianos. Mas a probabilidade não deixa de ser grande. São bilhões de estrelas, bilhões de sistemas ditos estelares, né? Com planetas. A cada dia eles descobrem um exoplaneta. Então, a gente não tem como observar melhor, só isso. Mas, digamos que, bom, o universo decidiu que na nossa galáxia só tem aqui a Terra. Caramba, tu vai ficar triste por causa disso? Claro que não. Quantas galáxias nós calculamos, ou tentamos calcular, né? Existem no universo. Não se sabe se são um número bem alto de bilhões ou se chega a trilhão. Não se sabe. Então você imagina, pela lei da probabilidade, nós estamos trabalhando quase com infinitamente possibilidades de existir, claro. As possibilidades são infinitas. Então, é um número maior que a gente pode ter. Não é meio, né? 50%, 100%. 100%. Por quê? Nós temos uma galáxia que tem vida igual a gente. Pode haver aí, na nossa galáxia dois sistemas, o nosso e mais um aí. Pela lei da probabilidade, bilhões não é coisa para se brincar, né? Mas mesmo que não tenha, no universo, não tem como você dizer, não sei, não existe isso, cara. É infinito. As leis da probabilidade, as leis quânticas, apontam para isso. São bilhões de galáxias. Digamos que, veja só, se em cada galáxia tiver vida como nós conhecemos aqui, quantos bilhões de planetas igual ao nosso existiriam no universo? Não é pouca coisa, gente. Vocês têm que pensar em nível de universo, não só da nossa galáxia. Nós somos uma galáxiazinha aqui, uma pontinha, a gente nem consegue ver o centro da nossa galáxia, porque nós estamos numa banda de espiral da nossa galáxia, Via Láctea, né? Tanto é que quando a gente olha para o céu de noite, em lugar que não tem muita interferência de luz da cidade, a gente vê a Via Láctea, vê aquela faixa branca. É onde nós estamos. Nós estamos numa olhando a outra espiral. Fica difícil de ver o centro da nossa própria galáxia, quiçá as outras galáxias a gente vê melhor o centro, porque a gente vê a galáxia toda. Por isso que eu falei num programa meu, justamente isso, que nós temos que pegar uma sonda, uma microsonda. Nós não precisamos mandar sondas com foguetes poderosos, tudo. Não. Uma microsonda, uma sonda quântica. E elevá-la no eixo do nosso buraco negro a uma altura que a gente vai calcular com tranquilidade, que nós possamos ver realmente nossa galáxia como um todo, porque nós não vemos a nossa galáxia como um todo. A gente vê o que
nos permite as limitações de estarmos presos a um planeta dentro de um sistema chamado solar, né? E vendo só pedaços, só espirais, pedaços de espirais da nossa própria galáxia. Nós, no centro da nossa galáxia, a gente não consegue ver daqui. Aí já imaginou você mandando uma sonda que consiga, assim, a gente ver nossa galáxia muito parecida com a nossa, é a Andrômeda, que está vindo se encontrar com a gente. Vão levar trilhões de anos, mas ela está em curso de colisão com a nossa galáxia. Não sei se vocês sabiam, fico sabendo agora. Podem botar as fraldas geriátricas para não fazer vexame em casa, né? Porque tem gente que tem medo de tudo, né? Uma colisão galáctica com a galáxia que tu vive. O pessoal tem medo até de asteroide bater na Terra e acabar com a vida aqui, né? Então, imagina uma galáxia. Bom, mas aí então a gente olha para Andrômeda e a gente pensa, poxa, Andrômeda, pelo que nós sabemos da nossa galáxia, é quase uma galáxia gêmea, né? Só que ela é maior, cara. Andrômeda é maior que a nossa Via Láctea. E tem galáxias maiores ainda. Então, as probabilidades na nossa galáxia de ter outro planeta Terra, ou similar, claro, com vida, pela lei da probabilidade, é possível. Mas aí eu vou fundo, hein? Vou fundo. Igual com humanoides, com variedade de vida, como o nosso planeta. Antes, como o próprio homem está acabando com ele, né? Bom, vai se fazer. Tem que ir para a escola estudar e ver o mal que vocês estão fazendo. Bom, vamos falar de coisas boas. Então, as probabilidades de você ter, por exemplo, em Andrômeda, que é maior do que a nossa Via Láctea, de ter um planeta num sistema estelar com as nossas características, é possível, né? Ainda mais que ela é maior que a gente, que a nossa galáxia. Pode ter até 2, 3, 4. As probabilidades são grandes. Aí o Hubble mostra uma galáxia que está super madura, que está lá desde que começou a ser formada a galáxia, muito antes da Via Láctea. No início da expansão do universo. Aí imagina uma galáxia dessa que é enorme e madura. Então o que a gente tem que analisar? Parece que a natureza está semeando vida pelo universo. Na nossa galáxia, nós já temos prova que somos nós. Andrômeda, pela lei da probabilidade, obviamente deve ter. Porque são bilhões, gente. Olha, cada galáxia tendo um planeta igual ao nosso, nós vamos ter a probabilidade, miseravelmente, em todas, pelo menos um planeta igual ao nosso. São bilhões no meio de bilhões. Bilhões de sistemas solares no meio de bilhões de galáxias, sei lá, há quintilhões ou quadrilhões de probabilidades. Isso é que me fascina na física quântica, porque quando a gente trabalha com probabilidade, muita gente usa muita probabilidade no jogo do bicho, né? No jogo da loteria, faz bolão. Geralmente quem faz bolão não ganha nada, porque
para poder fazer um bolão para ganhar, tem que ser mais ou menos umas 1.000 pessoas, gastando um dinheirão danado, e no final vai para um. Quer dizer, se é que existe loteria, né? Porque a gente não conhece ninguém que ganhou a loteria, mas vamos deixar isso para lá, vamos fazer que a gente acredita que existe loteria. Bom, o assunto é galáxias, então, e planetas iguais ao nosso, ou muito similares, ou completamente diferentes, mas que possibilitaram outro, outro meio de se compor vida. Nós aqui, a base é o carbono. O carbono ganhou, mas nós temos umas constantes físicas na Terra que propiciou o carbono, e temos carbono aqui a dar de lambuja, né? E a gente não sabe onde tem mais carbono na quantidade que tem aqui na Terra. Pela madrugada, em Vênus, tem muito carbono e não tem vida, mas as condições de Vênus para ter vida como a nossa é impossível, né? Uma temperatura de atmosfera de 500 graus a 700 graus centígrados, poxa, é muito quente, quase não é isso. Quase, a gente nem vê a superfície de Vênus, a atmosfera é tão densa. Agora, o brilho da estrela d'alva todos nós vemos, né? Quer de manhã e outros períodos do ano de tarde. Tanto é que os antigos chamaram de estrela d'alva, né? Que era a estrela vespertina e a estrela matutina. Bom, então fiquem contentes, cara. Não fiquem tristes se a gente estiver só nós aqui nessa galáxia. Eu já sou mais otimista. Eu acredito que tenha mais. Nós estamos falando de bilhões de sóis, de estrelas como maiores que o Sol, menores que o Sol, anãs vermelhas, anãs brancas, gigantes azuis, gigantes. Tem de tudo na nossa galáxia. Agora, tem as outras galáxias que tem coisas que a gente nem sabe que existe, porque não tem na nossa galáxia, mas na outra tem. Então você vê como é que são as probabilidades. É impossível não ter um outro planeta Terra nesse universo. Eu digo isso sem pestanejar. E desculpa, foi um cisco que entrou aqui. Ah, saiu. Sem pestanejar. É praticamente impossível, né? Então, fiquem desde já sabendo que a probabilidade quântica nesse universo quântico, nesse nosso sistema solar quântico, a probabilidade fala mais alto, né? Então, no meio de bilhões, chegando praticamente à casa dos pentilhões, e ficou meio esquisito esse termo, mas é pentilhões mesmo. É porque o pessoal, se fizer a rima, pode achar engraçado, mas é matemática. Então, gente, era isso que eu tinha a dizer para vocês. Tenho certeza que as probabilidades ou possibilidades, como vocês quiserem falar, de ter uma outra Terra nesse universo são infinitas. Não tem como não ter. A natureza não está de brincadeira. A natureza
nós vemos as maravilhas que a natureza nos deixou, a vida que a natureza nos deu, e com ela não se brinca. A natureza tem que ser respeitada, porque ela é como se fosse a nossa mãe, literalmente, porque ela é a mãe da nossa mãe, a mãe da nossa avó, a mãe da nossa pentatataravó. Então não é pouca coisa, né? Se nosso sistema solar já existe há bilhões de anos, se o Sol já existe há bilhões de anos, se a Terra já existe há 4,5 bilhões de anos, nosso sistema solar está sempre em mutação, a nossa galáxia também, e já encontramos galáxias ditas maduras, quer dizer, que não devem, já deve ter se resolvido lá dentro, então decidiram, não, vamos botar umas 10 civilizações, ou uma civilização achou outro planeta habitável e foi, que nem a gente foi à Terra, a gente achava que era plana. Aí Colombo quase foi morto por causa disso pela Igreja Católica. Vocês não sabem disso, não? Então fiquem sabendo, Colombo quase foi processado pela Igreja Católica, porque ele falou que a Terra era redonda e que ele ia chegar nas Índias indo Atlântico adentro. E convenceu os reis de Fernando de Castela a financiar a empreitada que ele se propunha a cumprir. E com um navegador agora igual a Américo Vespúcio, o cara, pô, naquela época, o cara levar um monte de caravela e achar, porque ele estava na direção certa, ele ia chegar no máximo nas Filipinas, mas aí ele ia contornar, chegar nas Índias. E as Filipinas em si já eram uma vitória, porque as Filipinas têm especiarias, Bornéu tem especiarias, é uma das ilhas que tem mais especiarias. A Polinésia é cheia de ilhas com especiarias, mas eles conheciam porque eles iam, né, costeando a África para chegar nas Índias. Era mais perto, né? Então, gente, se nessa galáxia madura já evoluíram a tal ponto. É engraçado, né? A Terra, dizem que como é que a Terra era chata, né? E ainda tem maluquinho que até hoje acha que a Terra ainda é chata. Não adianta o cara olhar, a Lua é redonda, o Sol é redondo, Marte é redondo, a Terra é chata. Bom, só se for chata de viver, né? Ele pode achar isso, eu adoro viver na Terra. Agora, vim com essa, isso não é nem teoria, isso já está beirando a loucura, né? Então, nos dias de hoje, depois que Colombo fez. Mas naquela época a igreja foi pusilânime com Colombo. Ah, você vai cair num grande abismo. Que grande abismo. Ele chegou e descobriu as Américas. As Américas era muito melhor do que descobrir as Índias, ou que descobrir o caminho para chegar às Índias. Agora, ele podia ter chegado às Índias, era só de ir costeando o Caribe, chegar no istmo do Panamá, atravessar, não ia andar muito, e montar uma frota já no Oceano Pacífico e seguir o Oceano Pacífico, ele ia chegar nas Índias.
Mas a descoberta das Américas barrou isso tudo, né? Porque foi uma coisa estrondosamente pungente na época, né? Como a Europa cabe dentro de um estado do Brasil. Cara, nós temos terra a dar com pau aqui. Então, gente, fiquem felizes, tranquilos, todos, eu digo a todos, sei que todos fazem essa pergunta. Uns não acreditam e outros acreditam piamente. E vão mais longe, porque aqui em Alfa Centauro, 4,5 anos de luz da Terra, pode ter vida. Caramba, se tiver, já ali Andrômeda, que está vindo para cá, já tiver um planeta com vida, que nem a Terra, um sistema solar estruturado, que de repente mais de um planeta pode ser povoado. São infinitas as probabilidades. Então, uma coisa para se ficar feliz, né? E mais feliz ainda que nós achamos uma utilidade para a coisa. Gente, fiquem com Deus. Saúde a todos é o que eu desejo mais do que achar outro planeta Terra. Porque se a gente não tiver saúde, a gente não vai curtir esse momento, né? Mas com certeza absoluta existe no nosso universo algo bem parecido com a Terra e outros um pouco diferentes, com vidas diferentes, com constantes diferentes. Aqui é o carbono, mas dependendo da constituição de um planeta, se ele for o silício, se combina. Aqui na Terra a gente não consegue fazer polímero de silício, mas é possível fazer se as condições ambientais existirem. Ele tem a capacidade de ligação igual do carbono. Já imaginaram uma vida montada em cima de átomos de silício? Que constantes físicas aliás, eles teriam que ter uma constante física forte, porque o planeta deles, as condições para nós não temos como conhecer, porque é uma situação completamente aversa à nossa vida. Nós pegamos fogo fácil, né, como se diz. Então, gente, saúde a todos e fiquem com Deus na paz, que nós vamos saber, não vai demorar muito não, mas nós vamos saber. Um grande abraço a todos.